No Brasil, o Atlético é uma referência em captação de jogadores no mercado sul-americano. O clube já anunciou Matheus Gamarra e Romeu Benítez e nesta sexta-feira acertou a contratação de Leonardo Godoy em um contrato até 2027. Bora para mais um conteúdo que nesse vídeo eu te conto quem é esse atleta, como ele atua, como pode jogar nessa equipe do Furacão. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Léo Godoy, como é conhecido, é um lateral direito argentino de 28 anos, revelado nas categorias de base do Atlético Rafaela, que é uma equipe modesta lá da Argentina, mas que tem alguns bons valores que surgem lá no clube. Mas ele se destacou realmente no Talheres, onde ficou quase 4 anos. Na temporada de 2017-2018, ele junto com a equipe ficaram em quinto do campeonato argentino. E em 2019 foi muito bem naquela temporada. Inclusive o Talheres eliminou o São Paulo na segunda fase da Libertadores e ele foi titular daquela partida. Ele sempre foi titular no Talheres e também na outra equipe que ele estava, que nós vamos citar um pouco mais para frente. E ele jogou junto com o Tomás Pochettino, hoje meia do Fortaleza, foi um dos principais nomes do Leão do Pici na campanha da segunda colocação da Sul-Americana, né? O Fortaleza foi vice-campeão e jogou também com o Guinha Azul, um volante bastante experiente que jogou aqui no futebol brasileiro, no Internacional e também no Vasco. Mas logo depois desse destaque que ele teve no Talheres, atraiu o interesse do Estudiantes e foi vendido ao Estudiantes após uma boa passagem também por empréstimo pela equipe. No Estudiantes, o Léo Godoy sempre foi um titular absoluto da equipe, assim como era no Talheres. E nesse momento é considerado um dos principais laterais direitos do continente. Só nessa temporada ele atuou 47 partidas, fez 4 gols e deu 11 assistências. Ele foi fundamental na campanha do título da Copa da Argentina do Estudiantes nessa temporada. 1-0 em cima do Defensa e Justiça, e foi dele a jogada do gol que o Carilho colocou para dentro logo na sequência. Ele também foi peça de destaque na Sul-Americana desse ano. O Estudiantes acabou caindo nas quartas de final para o Corinthians, sabe lá como, né? Lembram na segunda partida, no jogo de volta lá na Argentina, que o Estudiantes meteu sabe-se lá quantas bolas na trave, 4, 5, 6... e o Estudiantes acabou sendo eliminado para o Corinthians nos pênaltis, né? E o Godoy realmente é mais um desses destaques do Estudiantes nessa temporada, que tinha um bom elenco, tem um bom elenco, né? O goleiro Andújar, muito experiente, com passagem pela seleção, o volante Zucchi, que jogou no Boca Juniors, outro volante também, o Ascacibar, que tem passagem marcante na Alemanha, principalmente lá no Hertha Berlim, o atacante Bozelli, que jogou aqui no Corinthians, o Meia Sosa, que tem passagem também no futebol europeu, jogou no Atlético de Madrid, os Carrilho, que a gente acabou de citar, o centroavante que jogou no futebol espanhol, jogou no Elche, e o principal nome junto com o Godoy, os dois grandes destaques do Estudiantes nessa temporada, além do lateral direito, o Rollieser, um meia barra ponta que é revelado pelo River Plate, jogou muito nessa temporada pelo Estudiantes. O Corinthians queria contratar o atleta, mas ele deve estar se transferindo para o Benfica. O time treinado pelo técnico Eduardo Domingues, enfim, o Estudiantes foi um dos principais times do continente sul-americano aí nessa temporada. E o Atlético Paranaense está contratando um dos principais nomes dessa equipe. E foi um atleta bastante disputado nessa temporada, né? O River recentemente tinha demonstrado interesse na contratação do atleta. No meio desse ano, na janela do meio do ano, o Cruzeiro também ficou próximo de contratar o jogador. E o Furacão tinha, até o momento, né, de acertar com o atleta, a disputa junto com o Corinthians, né? O Corinthians queria contratar o jogador, mas foi o projeto do Furacão que realmente atraiu o lateral direito. Bom, quais são as principais características do Léo Godoy, né? Existem dois tipos de laterais. Um lateral que é considerado base. O que é o lateral base?
Aquele lateral que não necessariamente é defensivo, mas que quando vai auxiliar o ataque, ele auxilia construindo um pouco mais por dentro, um pouco mais perto dos meio-campistas. E existe o lateral de corredor, o lateral de profundidade, que é o Léo Godoy. O Léo Godoy gosta de pisar na linha lateral e chegar literalmente até a linha de fundo para realizar o cruzamento. O mapa de calor do atleta exemplifica bastante isso, como ele pisa realmente por esse lado direito, perto da linha lateral, e chega realmente na linha de fundo. Em alguns momentos, quando chega na linha de fundo, fechando um pouquinho por dentro para ter essa possibilidade de finalização. Enfim, cara, é justamente esse lateral. É claro que ele não é um primor defensivo. Os números do atleta nessa temporada, eles são bastante inflamados, principalmente pela questão ofensiva, mas ele também tem um número muito bom de bolas recuperadas, né? Um jogador que combate bastante, né? Que tem essa capacidade de não conseguir fazer a jogada, pressiona novamente para recuperar, por isso que ele tem um número muito alto de bolas recuperadas nessa temporada. É claro que tem que melhorar um pouquinho a questão defensiva, principalmente de posicionamento, mas se o Furacão souber utilizar esse atleta, tem tudo para ele continuar sendo um dos principais laterais direitos do continente sul-americano. Vale a gente destacar também que, independente do treinador, nas últimas temporadas o Furacão em alguns momentos jogou com 3 zagueiros, né? Para aproveitar essa subida dos 2 laterais. Pela esquerda, o Atlético tinha jogadores de corredor, né? Laterais de características de corredor, muitos que passaram nos últimos anos, né? Renan Lodge, o Abner, o próprio Pedrinho, o Fernando é esse cara. Do lado direito, o Kelvin, que foi titular durante os últimos anos do Furacão, tem uma característica muito similar que o Léo Godoy. Percebam, eu estou falando característica, não estou entrando no mérito quem é melhor ou não, mas como o jogador se comporta em campo, o estilo de jogo dele. E o estilo do Kelvin é muito similar ao Léo Godoy. Então imagino que, por exemplo, uma situação de utilizar com 3 zagueiros para dar essa sustentação por trás, potencializaria ainda mais o jogo do Léo Godoy e também pelo lado esquerdo, né? Eu acho uma grande contratação, um grande reforço, tem tudo para dar muito certo, independente do treinador que o Furacão vai anunciar aí para a próxima temporada, né? O Domenech estava próximo, voltou atrás, não sabe se ele vem, demonstrou interesse também no Juan Malilo, que é auxiliar do Guardiola lá no Manchester City. O Domenech também foi auxiliar do Guardiola, o Jorge Almiron também foi o nome em pauta. O treinador que foi vice-campeão da Libertadores com o Lanús em 2017 perdeu para o Grêmio e nesse ano também foi vice-campeão desse torneio, perdeu pro Fluminense. Enfim, independente do treinador que vai assumir, eu acho que o jogo do Godoy é potencializado quando ele tem liberdade para atacar. Não à toa, tem um número muito bom de gols e de assistências e foi o lateral direito com mais assistências no continente sul-americano em 2023. Baita reforço, tem tudo para dar muito certo. Gosto muito da contratação do Léo Godoy. E aí, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, rapaziada, e até a próxima.